Boa noite a todos, paz e graça, amém? Bem-vindos mais uma vez da parte do Senhor Jesus. E nós estamos aqui nessa noite para mais uma vez adorarmos ao nome do Senhor, celebrarmos aquilo que o Senhor nos tem dado todos os dias, que é o fôlego de vida e a certeza, irmãos, de que nada vai nos separar do amor de Cristo. Nós estamos decididos a ficar com Ele, não só aqui nessa vida, como também na vindoura, na eternidade. E nós viemos aqui trazer ao Senhor uma palavra de glorificação, de gratidão, por tudo que Ele tem feito na vida da gente, pelo seu cuidado, pelo livramento, pela proteção, e certamente por tudo que Ele ainda há de fazer na vida da gente, amém? Hebreus capítulo 11, por favor. O verso 1, Hebreus, capítulo de número 11, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. A palavra de Deus nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Vou ler mais uma vez. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti neste momento. Queremos confessar ao Senhor as nossas falhas, pois muitas vezes, ó Deus, tropeçamos em pensamentos, em palavras, em gestos, e muitas vezes erramos até em sentimentos, Deus. Mas nessa hora nós levantamos diante do Teu altar um clamor, pedindo que o Senhor nos cubra com Tua graça, bondade, misericórdia e paciência. Que possamos mais uma vez ser abraçados pelo Teu grande amor e pela Tua graça insondável, Deus. Nós dobramos não o nosso corpo, não o nosso joelho, Deus, mas a nossa alma, toda a nossa alma diante do Teu altar, e pedimos, Deus, vem mais uma vez e nos fortaleça para a glória do Teu nome. Restaura dentro de cada um de nós o amor que nós sentimos pelo Senhor, como da primeira vez que nós Te amamos, Deus. Pedimos a Tua graça sobre a nossa vida, porque nós iremos louvar ao Teu nome, e nós não poderíamos fazer isso distante de Ti. Por isso ouvimos a Tua voz, que nos convida para este momento de adoração, Senhor. Perdoa as nossas falhas, bem como nós temos perdoado aquele que tem falhado conosco. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Deus. Pois certamente daremos ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração, Deus. Ajude a cada um de nós a romper em fé, a viver em fé, a decidir em fé, Deus. A cantar em fé, a ouvir a Tua palavra através da fé, a pregar a Tua palavra através da fé, a acordar através da fé, nos alimentarmos através da fé, ó Deus. Por favor, vem nos ajudar, porque o Senhor sabe bem o quanto nós precisamos e o quanto nós não poderíamos viver sem Ti. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você aplauda ao Senhor bem forte, por favor. Aleluia. Toma o seu assento, fica à vontade. Pode ficar à vontade, se assenta no seu lugar. Nós viemos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos assim, ó. Cada vez que a minha fé é provada,
me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Diga isso. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Os homens andam segundo a aparência, segundo aquilo que os seus olhos podem ver e a sua mente maquinar, mas a igreja ela vive através da fé. Mesmo que você não esteja vendo, a fé é a prova de que existem coisas que você não vê. Aleluia. Vamos do início adorar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida, eu creio assim, aleluias, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver. É assim que nós vamos viver até o último dia da nossa vida, amém? Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluias. Quão formoso és,
Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche, sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, vamos juntos. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, aleluia. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluias. Só entende o significado desta frase, maravilhoso é tocar em suas vestes, quem um dia sofreu 12 anos de uma enfermidade. Só quem sofreu 12 anos sangrando, perdendo a tua vida, gastando o seu dinheiro com a medicina sem nada resolver, entende o valor dessa frase. Maravilhoso é tocar nas suas vestes, Deus. Porque assim estava aquela mulher, completamente desenganada, conhecida apenas como a mulher do fluxo de sangue. Deveria ser conhecida como a mulher que Jesus transformou. E ela, ao tocar na orla dos vestidos de Jesus, ao tocar nas vestes do Senhor, sentiu-se curada. Essa misericórdia está estendida sobre a nossa vida até hoje. Muita gente, através da fé, tem tocado na orla dos vestidos de Jesus e tem sido transformado, tem sido curado. Porque Jesus ainda é o mesmo. Diz a sua palavra, Ele não muda. Ontem, hoje, será eternamente. O seu poder é o mesmo. Aleluias. E o poder que estava sobre a vida de Jesus de Nazaré agora está sobre a sua igreja. E Deus tem levantado homens e mulheres para proclamar esse evangelho, curar os enfermos, levantar os caídos, libertar os oprimidos. Bem-vindo a esse exército, Deus está contando com você. Aleluia, aleluia. Vamos do início. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche, sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença,
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo mais uma vez, Deus. Nosso coração está aberto para entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Coloque as tuas palavras na voz do teu servo e transmita para nós aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, pastor Gelson Lira. A paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos estar de pés. Versículo bem conhecido, 51, Salmo 51. Apenas o verso 6. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Amém? Podeis assentar. Pai, fala conosco nesta noite, ministra ao nosso coração segundo a revelação do teu Espírito. Fala conosco de maneira que possamos ser alicerçados, firmados na tua santa palavra. Toma-nos nas tuas santas mãos, abraça cada vida, cada lar, cada família, que o Senhor se revele a cada um deles, que cada um possa abrir o coração e compreender e buscar cada dia mais estar diante da tua presença. Te louvo por estar aqui, peço tua misericórdia sobre nós e que o teu Espírito fale pela revelação da tua santa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Davi declara esse salmo porque ele teve uma experiência e que levou ele a entender um pouco mais aonde Deus mergulha, caminha, enxerga. Esse texto ele vai falar, Salmo 51, sobre a atitude de Davi em relação ao seu pecado com Betseba. E ele tentou ocultar isso da melhor forma possível, porque como rei botou o esposo da Betseba diante da guerra, Urias, para que morresse, a mulher do Urias ficasse viúva e ele pudesse assim casar com ela, e ele maquinou isso e guardou isso consigo. Mas o mundo espiritual, queridos, contempla tudo, vê tudo, e nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. A Bíblia Sagrada diz nuvem porque fala daquilo que está acima de nós, algo que é espiritual. Nuvem de testemunhas não significa apenas pessoas físicas, mas anjos, demônios nos contemplam. E a Bíblia diz então que Deus ele ama a verdade no íntimo. E Davi tentou apenas mostrar uma verdade aparente, mas não no íntimo. E Deus mergulha mais fundo. Deus enxerga mais além. A Bíblia Sagrada diz que nada
fica oculto diante dos olhos do Senhor. Ele sonda o nosso coração. A Bíblia diz se eu não me engano, é 4:12 de Hebreus, que a palavra do Senhor é mais penetrante do que espada de dois gumes, vai até a divisão da alma do espírito e é apta para discernir até os pensamentos e as intenções do coração. Então Deus mergulha fundo e Davi percebeu isso. E ele vai dizer, olha, eu sei mais do que nunca, né? Que o Senhor procura aquele que anda na verdade intimamente. Não é uma verdade apenas para mostrar aos outros, mas é uma verdade particular. E falando sobre esta verdade, nós pegamos alguns textos bíblicos, e há um em particular que me chama a atenção, porque quando Jesus Cristo está para ser crucificado, ele é colocado diante de Pilatos. E Pilatos vai questioná-lo acerca de ser rei, quem ele é. E Jesus declara, olha, eu vim para dar testemunho da verdade, para revelar o que de fato é a verdade. E a verdade nada mais é do que a própria palavra de Deus. João 17 vai dizer sobre isso, o próprio Jesus orando. Ele vai dizer, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 14:6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 1:1, ele vai dizer ali que o verbo se fez carne, então ele é a palavra, ele é a verdade, e ele vai dar testemunho desta verdade. De que maneira? Ele vai cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, e ele vai ser a testemunha mais abrangente desta verdade. Por quê? Porque todas as promessas da Bíblia acerca de Jesus vão se cumprir sobre ele, inclusive aquilo que ele declara aos discípulos, dizendo, olha, eu vou padecer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus não nega essas verdades, ele diz, eu vou padecer, eu vou sofrer, no mundo vocês terão aflições. Ele não nega a verdade sempre vai ser dita. Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo vai falar a Pedro, Pedro está no finalzinho de João, Evangelho de João. Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, quando você for mais velho, Pedro, né, vão te tomar pela mão e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E Pedro certamente vai entender o que Jesus está falando, porque o lugar que Pedro não queria ir era para a cruz, porque ele nega Jesus 3 vezes, quando ele vê que está se aproximando realmente a condenação de Cristo, e que Cristo vai ser crucificado. Ele vai negando Jesus até que o galo cante, e ele sai e chora amargamente, porque o pavor dele, e de todos, né? Porque a Bíblia Sagrada inclusive diz que era maldito aquele que fosse pendurado na cruz, era uma morte terrível. Mas Pedro, no fim dos seus dias, e Jesus não pode negar a verdade, porque ele é a verdade, ele vai dizer, olha, vão te pegar pela mão e vão te levar para o lugar que você não quer ir. Mas Pedro já está com uma fé alicerçada, firmado na palavra de Deus. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe a vida eterna que ele tem em Cristo, a esperança que ele tem em Cristo. Então ele vai em paz para morrer crucificado, e ele tem tanta paz que nesse instante ele chega diante da cruz e ele diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele é crucificado de cabeça para baixo, porque Jesus não vai negar a verdade. Quando você caminha dentro da Bíblia, eu quero caminhar, se você puder, João, a carta de João, terceira carta de João. João vai falar algo aqui interessante no versículo 4. Ele diz assim, não tenho maior alegria do que esta. Olha a alegria de João, o apóstolo. Não tenho alegria maior do que esta, a de ouvir que os meus filhos, ou seja, os meus filhos na fé, aqueles a quem eu ensinei a palavra, ele diz, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andam na verdade. Então, quando você anda na verdade, você está andando em Cristo, porque Ele é a verdade.
A palavra, eu volto a repetir, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem anda na verdade anda em Cristo. E Deus procura os que tais assim andam, né? Os que assim caminham na verdade. Eu quero meditar com vocês então acerca de um tema que é um tanto quanto, né, delicado na questão da revelação, mas muito conhecido e simples também. Mas preste atenção nisso, capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 24. Talvez você já conheça até de cor esse texto. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu ventos, transbordaram rios, sopraram ventos, desceu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando o Senhor Jesus fala sobre esse tema é muito interessante porque fala de construção, e se alguém aqui já mexeu com construção vai perceber isso. Numa construção, queridos, quem constrói pode fazer um monte de gambiarra, pode construir e fazer tudo de qualquer jeito, não amarrar a ferragem corretamente, pode esconder certas amarrações dentro de um concreto mal feito. Nós temos visto, inclusive, há pouco tempo atrás, prédios desabando em lugares ali no Rio de Janeiro, porque o traficante, para lavar dinheiro, constrói de qualquer jeito, vende aqueles apartamentos baratos, mas tudo mal construído, e de repente desaba, cai, e você talvez já tenha visto isso aí. Por quê? Porque não há verdade. E é disso que Jesus está tratando, está falando. Casa construída sobre rocha, fala sobre casa construída sobre a verdade. E esta casa não é o edifício de lajota, é você. Ele está dizendo: se você construir a sua vida sobre a verdade, que é a minha palavra, na prática desta palavra, nada te destruirá. Quem está entendendo, diga amém. Se você construir a sua casa sobre a rocha da verdade, e Jesus, inclusive a Bíblia fala sobre isso, Ele é a rocha que os construtores rejeitaram, mas Ele é a verdade eterna. Se você for edificado sobre Ele, jamais você será destruído. Esse texto vai dizer então que Jesus não nega, como Ele é a verdade, Ele não vai negar o que você vai passar. Ele diz: olha, você precisa se firmar na rocha, você precisa se estabelecer na rocha que é a verdade, e é Ele mesmo, a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha que os edificadores rejeitaram. Ele diz: se você construir a sua casa sobre esta rocha, ventos vão soprar. Ele não nega que você vai passar tribulação, vão vir ventos, vão vir tempestades, águas vão bater fortemente contra esta casa, e Ele garante: se você construir sobre esta verdade, a sua casa não cairá, ela permanecerá. Aleluia. Ela vai se firmar de eternidade a eternidade, porque está construída sobre a verdade. Então é preciso que eu e você venhamos ouvir e praticar estas verdades da palavra do Senhor no dia a dia. A verdade, ela nunca vai ser vencida. Jesus vai prosseguir nesse texto, e ele continua, e olha o que ele diz: aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou não anda segundo a minha palavra, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vão acontecer as mesmas coisas: chuva, rios, tempestades virão, ventos virão, soprarão contra aquela casa, e ela vai cair. E vai ser grande, ele diz ainda, e vai ser grande a sua queda. Por quê? Porque casa construída sobre areia
é o mesmo que construir sobre a mentira. E quando você constrói alguma coisa sobre a mentira, às vezes a construção é fácil, logo se edifica, logo se faz, porque não tem nenhum esforço para cavar areia, não tem nenhum esforço para se construir rapidamente. Às vezes você observa uma pessoa construindo e leva anos, porque está edificando cuidadosamente. E de repente alguém constrói uma casa da noite para o dia, mas não tem raiz, não está firmado na rocha. E aqui construir sobre a areia é construir sobre aquilo que é frágil. E mentira é frágil, não tem durabilidade. Por mais que pareça que vai perdurar, há textos na Bíblia, inclusive no Salmo 73, que diz que o ímpio vai ser colocado em lugares escorregadios e de repente serão destruídos. É como uma casa que desaba, e quando começa a escorregar, ninguém segura mais. A Bíblia fala que um abismo vai vir e chamar um outro abismo, e de abismo em abismo vão sendo destruídos. Mas aqueles que estão firmados na verdade, que é a palavra de Deus, praticando esta palavra, viverão eternamente, terão vida com o Senhor, estarão na eternidade com o Senhor, vencerão. Jesus Cristo falou isso, olha o que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu venci. Ele venceu como? Com a verdade, vivendo a verdade, praticando a verdade, independente de quem estivesse com ele ou o deixasse, porque a verdade também é isso. A verdade, ela não precisa de ninguém, ela vence sozinha. O 2 Coríntios 13, 8, deixa eu ler aqui rapidamente. Esse texto eu acho ele maravilhoso, né? Ele vai dizer assim: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Quem se levantar, irmãos, contra a verdade vai perder, ainda que a verdade pareça que perdeu, ainda que a verdade pareça que foi vencida. A verdade, ela tem nela um mistério, porque a verdade é eterna. Andar na verdade é andar para a eternidade, viver a verdade é viver para a eternidade. A Bíblia Sagrada vai dizer que, inclusive Salomão fala sobre isso, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ilusão de ilusão, tudo é ilusão. O mundo é uma ilusão, é uma vaidade que vai passar. O que se vê com os olhos, tudo que se vê com os olhos vai passar. A Bíblia fala, mas aquilo que não se vê, isso é eterno. E quando você pega esta palavra, ela é um livro frágil, folhas de papel, você pode queimar e destruir, mas a verdade que está contida nela é eterna. Você pode destruir o papel, mas a palavra que saiu da boca do Senhor você jamais destruirá. Nada pode destruir a verdade que flui da boca do Senhor. Então, se você assumir essa verdade na sua vida e andar nesta verdade, você está garantindo para você vida eterna com Deus, comunhão com Deus. Eu quero ainda seguir, quando você olha para 1 Coríntios, Paulo vai dizer algo aqui também interessante. Segundo Coríntios. A partir do verso 16, 2 Coríntios 4, a partir do 16, ele diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Pois as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. A verdade, irmãos, é algo que ou você constata pelos frutos,
ou vai ser algo que ninguém vai perceber, você que vai viver essa verdade. É algo particular de cada um. E às vezes você falar a verdade para alguém até vai ferir. E esta pessoa vai até se afastar de você. Mas lá na frente, os anos vão se passar. E essa pessoa vai ter que se humilhar e voltar atrás, pedir desculpa, pedir perdão e falar: olha, aquela palavra que você disse era verdade. Porque a mentira cai por terra, mas a verdade permanece para sempre. A verdade é eterna. Então andar na verdade, viver a verdade, independente das circunstâncias. É muito bonito ter uma multidão aplaudindo, é muito bonito a fama, é muito bonito tudo isso. Mas tudo isso passa. A realidade e o mais precioso que devemos buscar é termos uma comunhão íntima com Deus e vivermos essa verdade, independente se a multidão te observa, te aplaude ou não. Viva a verdade de Deus, ainda que você seja desamparado, rejeitado. Ande na verdade, ainda que muitos te rejeitem. E aí eu vou aqui rapidamente entrar já caminhando para o fim, em um texto que está em Mateus, Mateus 26, a partir do verso 55, Jesus Cristo está no Getsêmani com os discípulos, e ali vão chegar aqueles que vão prendê-lo. Só que Jesus é a verdade. E o texto vai dizer que não foi 2, 3, 4 pessoas. Não, o texto começa assim: então disse Jesus à multidão, foi uma multidão: saístes com espadas, com cacetetes, para prender-me como a um assaltante. Jesus dizendo: todos os dias eu me assentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. E olha o texto, irmãos, como é que ele termina terrivelmente, né? Diz assim: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mas ele é a verdade, ele permanece. A verdade mesmo sozinha vence, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi desamparado por todos, mas ele sabe que a verdade prevalece, e ele continua seguindo o seu caminho, e ele vai até o fim. E o texto é tão interessante porque ele vai chamar os discípulos, creio que está no capítulo 16 de Mateus, e ele vai perguntar assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí alguns vão responder: um diz que é Elias, outro João Batista, enfim. E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só que Jesus vai dizer: olha, é necessário que eu padeça, é necessário que eu morra. Pedro vai chamá-lo no lugar que é reservado, vai dizer: olha, não te deixe acontecer isso, de maneira nenhuma isso te sucederá. Jesus repreende a Pedro dizendo: aparta de mim, Satanás, tu não compreendes, né, as coisas do Espírito, as coisas de Deus. E Jesus então havia declarado aos discípulos que ele padeceria. Então ouça com cuidado, ouça. Por quê? Porque Deus não vai negar a verdade, e Ele não te chama para viver uma ilusão. Ele vai falar, toda a Bíblia Sagrada fala a verdade. Ele diz para você perseverar, Ele diz que você terá aflições, Ele diz que você deve tomar a sua cruz e segui-lo, porque não vai ser fácil. Ele diz: olha, a porta, né, é apertada, o caminho estreito. Ele não nega essas coisas, Ele é a verdade. Porém Ele diz: quem me seguir, quem passar por mim, encontrará pastagem, como uma ovelha
se deliciará nos pastos verdejantes do meu Pai, viverá a vida eterna de abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Há um mistério, um segredo nesse negócio. Então Jesus Cristo, ele vai falar toda esta verdade, mas parece que os discípulos não ouvem. Talvez você esteja aqui e você não esteja prestando tanto atenção nas palavras que estão sendo ministradas. Mas acredite, tudo na sua vida vai passar, nada do que você tem ou possui será eterno. A verdade que você vive é eterna em você, se você vive esta verdade. O resto é ilusão. Há textos em Provérbios que diz que a formosura é passageira. Passa rapidinho. Lucas 24 vai dizer então que Jesus se encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí eu vou partir para encerrar aqui. E esses discípulos estão tristes, abatidos, porque Jesus foi crucificado e morto. Ele não prestou atenção na verdade, na palavra de Deus. E muitas pessoas deixam de ser abençoadas, estão abatidas e tristes porque não creem na palavra que sai da boca do Senhor. Se você crê na palavra que sai da boca do Senhor, nas promessas que estão aqui registradas, você vai dizer o seguinte: eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Você já é mais do que vencedor. Esses discípulos do caminho de Emaús estão caminhando triste, comentando sobre o que aconteceu com Cristo. Não, mas ele fez tanta promessa, mas ele morreu, achei que ia acontecer assim, assim. E Jesus Cristo ressuscita, e de repente se apresenta entre eles ali, se aproxima, e continua com eles caminhando e conversando. E ele vai revelar a eles dizendo: nécios, tardios em crer. Eu espero que você não venha crer tarde demais. Jesus disse àqueles 2 discípulos: vocês são tardios em crer. E ele começa a falar desde Moisés, os profetas, nos salmos, enfim, sobre como o Cristo havia de padecer, porque a palavra é a verdade, a palavra se cumpre. E ele diz: olha, toda a palavra cumpriu sobre ele, e eles ainda não entenderam. Mas a Bíblia Sagrada diz que isso é maravilhoso. Tem um texto na Bíblia que está em João, que aquele que não participar do pão, do vinho, da ceia do Senhor, não faz parte do corpo dele, não tem vida em si mesmo. São palavras do Senhor Jesus. E quando eles chegam em casa, eles vão dizer para Jesus ficar com eles, porque já é tarde da noite. Caminharam bastante, estão cansados, e eles estão abatidos. Mas a Bíblia diz que Jesus então faz que iria para mais distante, porém eles insistem para que ele fique e passe com eles aquela noite. Jesus fica ali. E quando, no partir do pão, Jesus senta à mesa, dá graças ao Pai, e quando ele parte o pão, eles vão lembrar da cena da ceia, de tudo aquilo que Jesus fazia, e eles vão então trazer à memória: é Ele. Jesus Cristo estava ressurreto diante deles, mas por eles serem tardios em crer na verdade, eles estavam tristes, abatidos e cansados. Mas quando eles veem que a verdade prevaleceu, que a verdade ressuscitou, que a verdade estava diante deles, e ao partir do pão, Jesus Cristo simplesmente desaparece na frente deles, eles vão comentar um com o outro: não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Quem sabe nesta noite a palavra que eu estou ministrando, que é a palavra de Deus, através do Espírito Santo, não está ardendo o teu coração, queimando o teu coração? Ele diz: olha, não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Queridos, preste atenção nisso. Então, quando eles recebem esta verdade, creem e fortalecem novamente a fé,
ao entender que a verdade prevalece, olha o texto, a Bíblia fala que eles se levantaram, e aqueles que estavam com receio de Jesus continuar sozinho no caminho, porque já era noite, eles se levantam animados, renovados, sabe? E voltam novamente para Jerusalém, porque foram renovados pela verdade, porque a verdade prevalece. Nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha fazer você entender isso, que a verdade das promessas do Senhor vão prevalecer. Se você se firmar nesta verdade, venha o que vier contra você, venha o que vier contra mim, se apegue a esta verdade, porque a verdade prevalecerá. Se agarre à verdade, se firme na verdade. A verdade é eterna, tudo perecerá, mas a verdade permanecerá. E que esta verdade esteja no teu coração, que você pratique e viva segundo esta verdade. Curve a tua cabeça, deixa eu orar com você e por você. Coloque a mão sobre o teu coração. Bendito seja Deus. Oh Espírito Santo. O mundo é cheio de aparência, cheio de ilusão. Conquista-nos pela aparência das coisas. E quantos não se decepcionam, porque a verdade ela é mais profunda do que aquilo que se vê. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro a Ti, e eu peço que o Teu Espírito Santo, que bate a porta de cada coração, possa fazer arder e se revelar de tal maneira que eles recebam e aceitem a verdade da Tua santa palavra. João se alegrava porque ele viu os filhos dele andando na verdade. Que nesta noite, a partir de hoje, os teus filhos procurem viver a verdade mais radicalmente possível, no mais extremo possível, andar na verdade, praticar a verdade. Eu clamo por misericórdia sobre cada vida, sobre cada família que aqui está. Porque as pessoas olham para este mundo e querem conquistar as coisas deste mundo e priorizam as coisas deste mundo, mas tudo isso aqui vai passar. Que nesta noite haja um despertar em cada coração. E que a partir de hoje, meu Pai, os teus filhos priorizem viver a verdade da Tua palavra, meditar na verdade da Tua palavra, andar nesta verdade que se revela em Cristo Jesus. Eu oro por cada vida e por cada coração nesta noite, porque a decepção será, ó Deus, muito grande, para aqueles que querem as coisas somente nesta vida. A Tua palavra diz que miserável é o homem que espera em Deus somente nas coisas desta vida, porque tudo aqui vai passar, mas aqueles que andam na verdade, a Tua palavra diz que dormirão em Cristo e ressuscitarão para a vida eterna. Ó Espírito Santo, que nesta noite a Tua graça, a Tua unção possa se revelar em cada coração e levar a cada um a andar e viver esta comunhão da verdade, andar nesta verdade. Eu estendo as minhas mãos sobre todos que aqui estão e peço sobre eles a bênção do Senhor. E que o Teu Espírito possa conduzi-los nesta verdade, ajude-os a entender, compreender e a mergulhar nesta verdade da Tua palavra. Eu oro por todos pedindo misericórdia, perdão e graça, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus e aplaude o Senhor forte aí, porque a Ele toda a glória. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito fale ao teu coração, viva segundo a verdade, e você não vai se decepcionar. Vamos estar de pés.
agradecendo pela presença de todos. Amém, Sal? Podemos encerrar? Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente. Faz assim com as suas mãos. Me perdoa, irmãos, eu sempre esqueço, me perdoa. Alguém nesta noite quer fazer um concerto com Deus, entregar sua vida a Jesus? Só Ele é a verdade. Só Ele. O resto tudo é ilusão. Se agarre a Cristo e não o largue por nada. Se apegue a Ele. Alguém nesta noite quer fazer um concerto com Deus? Levante uma das suas mãos e eu vou orar por você. De onde você estiver, quer se entregar ao Senhor Jesus? Se não, que Deus em Cristo abençoe a todos. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que a mão do Senhor te proteja, proteja o teu lar, a tua família. Que boas novas, boas notícias te alcance. Que o Senhor se revele mais profundamente, te leve às águas mais profundas do Espírito. Que te conceda paz, graça e comunhão. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diga amém. E mais uma vez aplauda Ele, porque toda a glória a Ele, toda a honra a Ele. Deus vos abençoe. Está encerrado. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém.